Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Me chamo Pablo, sou o host do Passe Livre. Aqui a gente vai debater, geralmente aos sábados, sobre tanto futebol argentino quanto futebol brasileiro. Hoje vamos falar sobre a crise que tem no River e no Boca. Também vamos dar uma passada em Avejaneda falar sobre Independiente e Racing, que estão numa crescente. Vamos pular no Brasil para falar sobre o principal jogo de hoje, no sábado, que será o clássico entre Fluminense e Vasco. E também sairemos um pouquinho do padrão, já vamos começar tendo exceções à regra. Falar sobre futebol latino ainda, porém falar sobre o Júnior Barranquilha e sobre o Colo-Colo. Será um fora do tópico ali, rapidinho. Para começo, nós vamos falar sobre o River Plate, que vive talvez o ponto mais baixo desses times que eu citei aqui. Para começo, essa é a nova camiseta do River Plate, que foi anunciada nesses últimos dias e já foi estreada na última partida contra o Gimnasia. Apesar de ser uma camiseta muito bonita, exatamente como as últimas camisas que o River Plate lançou, que nem aquela de aniversário que eu achei um absurdo, que tem uma pegada meio retrô. É uma camiseta muito tradicional ali com a faixa, tem apesar do traço preto ali que não costuma aparecer sempre nas camisetas do River Plate, apesar de já ter aparecido antes, já tá com uma recepção meio negativa devido à má fase do clube. E uma má fase que meio que espanta quem tá vendo de fora. Até porque o River trouxe contratações caras e com muita expectativa. Não só o Otamendi aí, tiveram outras depois, e isso vai ser um tópico para depois. Mas o River gastou e o River ficou conhecido como o River dos campeões do mundo. Trazendo Otamendi, trazendo Correia, não só eles, como o Montiel também tá no elenco, o River tá atrás do Almada, tanto é que tá brigando aí com o Flamengo pelo Almada. Porém, o pós-Copa do River Plate já começa muito conturbado. Eles acabam que tomam esse 3-1 do Aldosivi, e o Aldosivi abre 3-0 no River, ali em 55 minutos. E assim terminou, o River marcou um gol no finalzinho. E eu já ouvi de torcedores do River Plate nas redes sociais que a derrota pro Aldosivi não era uma derrota padrão, e sim uma derrota saca-técnico, que no caso é uma derrota de mandar o Kudê embora. Porque a paciência com o Kudê já estava um pouco desgastada do apertura, porque o River não vinha praticando um futebol muito bom, isso é certo, apesar de ter chegado na final. Chegou na final, estava vencendo até os minutos finais, onde tomou a virada do Belgrano, que o Belgrano é uma pedra no sapato do River Plate, e não é de hoje, né? Foi o Belgrano que decretou o rebaixamento do River em pleno Monumental e acabou que reviver esse trauma, perder um título nos minutos finais, deixou essa relação com o Kudê um pouco desgastada. Então a torcida queria que o Kudê mostrasse serviço e fizesse coisas boas agora no retorno pós-Copa. Só que até agora é um desastre e aqui já começou uma pressão absurda em cima do Kudê na eliminação para o Aldosivi. Aqui temos o Otamendi e o Correia, o River que gastou no ano 50 milhões na janela de transferências e planeja gastar mais 20 caso feche com o Almada, que a gente não sabe, pelo que sabe, o Flamengo está mais próximo e o Flamengo tem um aporte financeiro maior do que o River Plate, ainda mais que o River já gastou bastante dinheiro. E era muito esperado a estreia do Correia e a estreia do Otamendi. O Otamendi, no caso, ele já estreia como capitão. E essa estreia ficou pro River lá no início do clausura, que o River ia pegar o Barracas dentro do Monumental. Então era um cenário perfeito. Estrear esses caras dentro de casa, com sua torcida apoiando, mas acabou que as coisas não deram certo. Aí foi o gol do Toro, revelado no Boca Juniors. Fez a comemoração assim, inclusive, que é a comemoração que lá na Argentina é conhecida como a comemoração do Paredes, né? Que o Paredes sempre que marca um gol comemora assim. E aqui o Otamendi já entrou como titular e como capitão e entrou falhando bastante. Não posso mostrar os lances aqui ao certo, mas tem lances que ele entrega a bola na defesa. Meio que no gol ele não participa negativamente, mas ele entregou bolas, ele perdeu bola boba na defesa, que um zagueiro não pode fazer isso. E acabou que o River saiu atrás do Barracas. Aqui tem uma curiosidade que dia 26 de julho foi quando o Gonzalo El Toro marcou o gol da vitória contra o River Plate e no dia seguinte ele foi afastado do elenco, do resto do elenco. Ele foi afastado por questões pessoais e questões realmente muito negativas, tem coisas de agressão à mulher nesse caso, então a gente não vai comentar sobre isso, vamos focar apenas no campo, então vamos tirar os holofotes do Gonzalo Morales,
porque se isso for provado e se isso for realmente o que ele fez, que ele pague pelo crime que ele cometeu. Aqui temos uma polêmica que houve. A gente sabe que o Barraca Central é um time muito polêmico, devido ao presidente Tic Tapia, que o estádio deles é o Tic Tapia, que o Ivan Tapia, filho dele, joga lá. E, assim, dando o meu ponto de vista desse lance, foi sim, teve um contato, teve um empurrão, mas eu não acho que seja um contato para pênalti, sabe? Eu acho que foi muito encenado ali no lance. Eu acho que essa briga do River Plate, essa discussão, essa pequena polêmica é meio que um choro da torcida do River, apesar de que não é muito isso que está sendo comentado, e sim sobre como o River estava jogando mal na partida. Aqui a gente pode ver a braçadeira de capitão no Otamendi e a reclamação árdua com a arbitragem, porém de nada adiantou. O River foi derrotado pelo Barraca Central dentro de casa e foi muito ridicularizado nas redes por, na estreia do Correia, que entrou no segundo tempo, e na estreia do capitão Otamendi, ser derrotado pelo Barracas, que tem um valor de elenco de 15 milhões de euros, que é exatamente o que eles gastaram no Correia, que foi um valor que foi muito questionado pela torcida. 15 milhões de euros no Correia, talvez foi pago muita quantia de dinheiro nesse jogador que talvez não apresente tanto. Na rodada seguinte, o River foi enfrentar o Gimnasia La Plata fora de casa e o Lobo aprontou pra cima do River. O time entrou no mesmo esquema, depois entrou o Correia depois. O Kudê já meio que tinha a conversa que ele estava balançando no cargo, porém a conversa que o River tinha era de manter sim o Kudê. E em mais uma partida ruim do River. O River no final do jogo toma um gol bizarro do Alexis. O River não consegue marcar o time oponente e o Gimnasia tem uma chance clara de gol que é desperdiçada, só que eles não desistem da jogada e nessa a bola é rolada e o Alexis empurra para o fundo da rede. E o River nada pôde fazer durante a partida inteira, não levou perigo algum ao gol do Gimnasia. E essa já é a quarta derrota seguida do River Plate em partidas oficiais, descontabilizando os amistosos que o River fez ali no meio da temporada, ali durante a Copa. O River perdeu pro Belgrano de 3-2 na final da apertura, o River perdeu pro Aldosivi na Copa, o River perdeu pro Barracas e o River perdeu também para o Gimnasia. E nos dois jogos o River sofreu um gol e não levou perigo algum ao gol adversário e jogou muito mal, sendo que tem um elenco muito superior tanto ao Barracas quanto ao Gimnasia, que são times ali de segundo, terceiro escalão na Argentina, que não é aceito uma derrota jogando um futebol tão ruim quanto jogou o River Plate. A torcida tá caindo em cima. Aí a festa do Lobo, que venceu no campeonato depois de estrear perdendo contra o Racing. E o assunto no River Plate é 90% sobre ele. Chacho Kudê. O Kudê balança no cargo, é verdade. Porém, a conversa que tem lá no Monumental, de forma alguma, é de demissão sobre o Kudê. Apesar desse negócio de derrota saca técnico da torcida, que é querer mandar o Kudê embora, o River Plate não quer demitir o Kudê. Porém, isso é momentâneo. Caso nas próximas 2, 3 partidas o River continue jogando tão mal, eu duvido que o Kudê continue no cargo. Porém, ele vai ter talvez esse ultimato no River Plate para continuar, porque ele não será demitido nos próximos dias e talvez aí na próxima rodada o River possa passar mais um vexame e aí sim o Kudê seja demitido do cargo. Saindo do tema River Plate, vamos falar sobre o Boca Juniors. Vamos falar sobre outro time que sofre muita pressão atualmente da torcida e também sofre com muitas piadas aí nas redes sociais. O time está sendo ridicularizado porque o ano do Boca é muito ruim, como todos os últimos anos. O Boca já soma 6 anos sem um título de expressão e, pelo que parece, vai continuar um tempo sem conquistar se continuar nesse trilho que tá agora. O Boca foi eliminado pelo Huracan dentro da Bombonera no Apertura e também
no início do ano, o Boca foi eliminado da Copa Libertadores na fase de grupos. Assim, o Boca caiu para a Copa Sul-Americana. A primeira partida do Boca no pós-Copa foi o jogo de ida contra o O'Higgins, que inclusive foi muito elogiado, Leandro Paredes, e para mim tem que ser elogiado mesmo Leandro Paredes, que é um baita jogador, um baita líder, um baita capitão, é Leandro Paredes. Não à toa estava na Copa do Mundo no forte elenco que tem a Argentina. E apesar dele ter jogado a Copa do Mundo, a final, no domingo, jogado uma final de Copa, plena quinta-feira ele estava atuando os 90 minutos pelo Boca Juniors contra o O'Higgins. E o Boca saiu vencedor com gol de Merentiel, que é outro cara que está trazendo polêmicas, mas sobre o Merentiel iremos comentar depois. Devido ao cansaço acumulado por Leandro Paredes, houve um pequeno controle de carga nessa partida contra o Riestra. O Riestra que é um elenco muito fraco e não deveria nem ser comparado com o elenco do Boca Juniors, que o Boca Juniors é muito grande, o Boca Juniors tem um elenco 20 vezes mais forte do que o elenco do Riestra, que tem o Spring lá como jogador, um criador de conteúdo integrado ao elenco. Porém, o que aconteceu, como tá aqui na foto, o Riestra realmente metralhou o Boca Juniors, perdão. O Riestra metralhou o Boca e em 45 minutos o Boca não conseguiu fazer nada e apesar de ter a bola muito mais do que o Riestra, não conseguiu levar perigo algum ao gol do Riestra. Aqui a gente tem, pasmem, o terceiro gol do Riestra na partida, apenas no primeiro tempo, aqui foi aos 45. O Boca tem um escanteio para cobrar, a zaga afasta e esse camiseta 11, que agora não me recordo o nome, ele sai do campo de defesa meio que caminhando com a bola até a área do River Plate e o goleirão Monteiro também, muito criticado, sai mal do gol, não tinha necessidade dele sair e acaba que ele toma um golaço de cavadinha que, apesar de pro torcedor do Boca esse gol ser ridículo, temos que reconhecer que foi um puta de um golaço, pra mim o gol mais bonito do futebol argentino na temporada. Aqui tá o Monteiro, minuto 37, Riestra 3, Boca Juniors 0. Monteiro que foi um jogador que custou acho que 3 ou 4 milhões de dólares aos cofres do Boca Juniors e foi contratado pelo Roman, que a gente sabe que o Riquelme é muito questionado lá nos arredores da Bombonera e que a gestão do Riquelme é ruim e que o trabalho dele é muito ruim e não é de agora. Dos últimos anos a gente já ouviu muitas reclamações sobre Juan Román Riquelme no Boca Juniors. O primeiro tempo se encerrou, o Boca estava perdendo de 3-0 do Riestra, volta para o segundo tempo já completamente abalado, aqui já tinha virado uma bagunça as redes sociais, já era piada para lá, piada para cá, e o Boca Juniors estava fazendo um papelão diante do Riestra. O time volta para o segundo tempo e é assim que o jogo termina. O Boca não leva perigo nenhum, assim como levou no primeiro tempo, não leva perigo nenhum ao gol do Riestra. O Riestra também teve 3 chances no jogo, aproveitou as 3, fez os 3 gols em 3 chutes. Também não precisava correr atrás do jogo em momento algum e só administrou o resultado e o Boca passou uma vergonha inacreditável contra o Riestra. No dia anterior, o River tinha perdido do Barracas e ali a gente sabe que rivalidade é complicada, principalmente entre Boca e River. Então, se o River faz algo, o torcedor do Boca já quer tirar uma com a cara do torcedor rival. E aí acabou que o tiro saiu pela culatra, porque pior do que você perder de 1-0 pro Barracas em casa é você acabar tomando 3-0 do Riestra. É um papelão que fez o Boca Juniors. E para dar a volta por cima, o Boca teria outro jogo fácil contra o O'Higgins. E acabou que o Boca complicou as coisas fora de casa contra o O'Higgins. Aqui a gente tem uma imagem do jogo ali, o jogo parecia controlado, o Boca não levava muito perigo ofensivamente, o O'Higgins pressionava, mas também não fazia nada para merecer marcar o primeiro gol da partida, até que no minuto 70 marca o gol O'Higgins e empata tudo no agregado. Ali naquele momento, eu acho que para todo mundo que estava assistindo, pintou um clima de eliminação pro Boca Juniors. Porque o time desanimou de uma maneira e parecia que se antes do jogo uma vitória do O'Higgins para eles seria um puta resultado e eles assinariam todos, ali parecia que os papéis estavam invertidos, porque era o Boca que parecia que queria a todo custo levar o jogo para os pênaltis e foi o que aconteceu.
Se na partida anterior o Montoro foi muito criticado e questionado, e para mim com razão, que fez uma péssima partida do Montoro, aqui os papéis se inverteram e acabou que o Montoro foi o herói do Boca, que evitou uma eliminação vexatória, que seria mais um vexame na história do Boca Juniors nos anos recentes. O Montoro pegou 2 pênaltis e o Aranda tinha a chance de fazer o gol da classificação, o camisa 10 do Boca. Ele fez esse papelão aqui. Ele dá uma cavadinha no meio do gol, mas ele não contava que o goleiro do O'Higgins ficaria no meio e iria diretamente atrás dele para criticar ele, para xingar ele, para entrar na cabeça dele, da mesma forma que ele tentou entrar na cabeça do quinto cobrador, porém não conseguiu. Mas aí a gente tem essa cena que para mim é vergonhosa ali, do Aranda, depois da vergonha que ele passou, esse pênalti pífio, essa cavadinha, que a gente sabe que quando o jogador acerta um pênalti de cavadinha, ele é frio, ele tem qualidade, é aquele cara destemido que não tem medo de nada, mas às vezes ocorre e o jogador é ridicularizado por parecer que não levou a sério a cobrança do pênalti. Voltando aqui, tive um pequeno problema com a bateria aqui. Voltando a comentar sobre a classificação do Boca. O Boca se classificou, porém, nos jornais argentinos e para a torcida do Boca, meio que, apesar da classificação, ficou com um gosto amargo de derrota, ficou com um gosto amargo de mais um papelão que fez o Boca Juniors e quase foi eliminado da Copa Sul-Americana. Inclusive, o Boca e o River podem se encontrar em uma possível semifinal. O Boca acabou que deu sorte no chaveamento e vai pegar o Recoleta na próxima fase. Em caso de passar, pega o vencedor de São Paulo ou Bolívar nas quartas. E aí poderia cruzar com o River Plate, que pega o vencedor do confronto Vasco e Olímpia. Então os dois times não vão ter vida fácil nas quartas em caso de classificação, que é provável para as duas equipes. E pode acabar tendo um Boca River na semifinal, mas do jeito que as coisas estão andando, eu sinceramente acho que esses dois times podem acabar caindo antes da semifinal, sim. E por último, a polêmica é sobre Miguel Merentiel, o La Bestia. E a dúvida aos arredores da Bombonera é: Merentiel deve ser titular? Porque em algumas partidas o Merentiel joga assim muito bem. E como foi contra o O'Higgins, ele marca gols decisivos e tudo mais. O jogo da Bomboneira, que eu tô dizendo no caso. Porém, em outras partidas, ele perde gols fáceis e tudo mais. E sempre que um atacante está perdendo chances claras, acaba que o peso nas costas dele fica muito grande. E a pressão num clube como o Boca é muito, muito grande. E então, com o dinheiro que o Boca tem atualmente, a torcida pede um novo centroavante. Então, passando desse tópico aí de River e Boca, vamos para Avejaneda. Começando sobre o Independiente, o Independiente vai ser um assunto meio curto que a gente vai ter aqui agora. O Independiente para a estreia no Apertura foi enfrentar o Estudiantes de La Plata, um adversário muito difícil, um adversário que terminou a fase de grupos do Apertura, que foi o campeonato passado, em primeiro lugar no seu grupo, mas acabou que foi eliminado muito cedo pelo Racing, que acabou que foi uma zebra ali, o primeiro colocado enfrentar o oitavo, o Racing que ia jogando muito mal com costas, acabou que um gol do Santi Sousa no final decidiu e o Estudiantes acabou eliminado da competição. O momento principal do jogo foi esse, aonde o Rei defende o pênalti do Estudiantes e no contra-ataque o Independiente aproveita e marca o segundo gol que liquida o jogo. Então meio que se fosse para ter uma manchete dessa partida, na minha opinião, seria que o River não, olha, tô com o River na cabeça. O Independiente aproveitou os erros do seu oponente Estudiantes e acabou matando o jogo e vencendo por 2-0, seguramente assim que o Montiel
marca o segundo gol e faz a comemoração dele aí dos Muks. Montiel que vai aparecer daqui pra frente de novo e a gente vai comentar sobre ele. O jogo terminou aqui 2-0, 2 gols em um curto período de tempo e provavelmente o jogo terminaria 1-1 com aquele pênalti sendo convertido, mas o Rei, que é um ótimo goleiro, brilhou e garantiu a vitória pro Independiente. E no segundo jogo, o Independiente jogou dentro de sua casa com seu tom vermelho na camiseta e o Rojo venceu também o News Old Boys e novamente quem apareceu e brilhou a estrela foi ele, foi o Montiel, que marcou um golaço. A bola foi perfeitamente no ângulo e garantiu a vitória por 1-0 para o Independiente. Novamente é o Montiel quem comemora e o Independiente vence o News Old Boys. Passando para o outro lado de Avejaneda, vamos comentar bem mais aí sobre o Racing. O Racing, durante a Copa do Mundo, anunciou a contratação de Juan Pablo Vojvoda, que tem um cargo difícil, um cargo traiçoeiro, que é substituir Gustavo Costas, o maior ídolo do Racing, na minha opinião. Depois de anos no cargo, não é a primeira passagem do Costas no Racing, é claro, porém, depois do Costas ser campeão internacionalmente e nacionalmente e ter feito um 2025 como protagonista não só na Argentina, mas também na América do Sul, chegando à semifinal da Copa Libertadores e sendo campeão da Recopa contra o atual campeão da Libertadores, Botafogo. Porém, o 2026 do Racing era muito conturbado, o começo de ano foi cruel, o Racing foi muito mal e talvez nem se classificasse na fase de grupos do Apertura, se classificou na última rodada devido a tropeços de outros times e acabou que eliminou o Estudiantes, chegou nas quartas, ali meio que já foi lucro pro Racing, porém num jogo com muitas polêmicas de arbitragem, aonde, lembrem, o Maravilha Martinez foi expulso e o Rosário bateu o Racing. Essa expulsão do Maravilha é importante porque o Maravilha vive uma fase meio conturbada depois da eliminação na Sul-Americana e tudo mais. Porém, ele perderia essas duas primeiras partidas que são as que a gente vai comentar do Racing por conta da suspensão desse cartão vermelho que ele levou contra o Rosário Central. O Racing começaria o campeonato dentro do El Cilindro, diante do seu torcedor, contra o Gimnasia, que é um adversário indigesto para o Racing nos últimos anos. Pelo que eu vi ali, já fazia 5, 6 partidas ali que só dava ginásio contra o Racing. Ou dava ginásio ou o jogo terminava empatado. Então o Racing tinha muita dificuldade de bater o Gimnasia La Plata, tanto dentro quanto fora de casa, pelo Campeonato Argentino. Porém, com o Juan Pablo Vojvoda, nessa partida deu para ver muitas mudanças, não só nessa, como contra o Defensa e Justiça na Copa, o Racing fez uma atuação de gala, e não só o Juan Pablo Vojvoda tá em destaque, como o camisa 10 Matko Miljevic, que marcou um baita golaço contra o Defensa e Justiça, novamente deu as caras e novamente balançou as redes para a alegria do torcedor do Racing dentro do estádio El Cilindro. Ele volta a marcar e volta a ser ovacionado pela torcida, fazendo uma ótima partida novamente. Vamos falar dele daqui a pouco também. Depois disso, o Racing acaba que mostra uma herança do trabalho passado, uma herança dessa má fase que o time teve até o meio do ano. E assim como no jogo contra o Defensa e Justiça, o Racing toma um gol bobo, o Racing toma um gol ali no rebote de um chute e no segundo pau passa sozinho o jogador do Gimnasia La Plata e empata o jogo ainda no primeiro tempo. E já no final do primeiro tempo, o Gimnasia teve um pênalti, porém, assim como seu rival Independiente, que o goleiro foi herói e decidiu a partida, o Racing também tem um baita goleiro, que é o Cambeses, que é uma peça fundamental desse Racing vencedor dos últimos anos, e ele apareceu, ele brilhou, fez a defesa e manteve o jogo empatado pro intervalo. A pequena polêmica que teve na Argentina foi sobre supostamente o Cambeses ter se adiantado e não ter nenhum pé na linha. E essa imagem que eu trouxe aqui
meio que mostra que talvez esses torcedores que criticaram e que falaram que houve que o Cambesse se adiantou, talvez eles estejam certos. Essa imagem da ESPN pausada aí, congelada no momento do pênalti, mostra. Porém, nessa imagem, se você se atentar bem ali no pé do Cambeses, dá pra ver uma pontinha do pé do Cambeses na linha. Porém, não é só essa câmera que tem. Eu vi no Instagram a câmera de trás do gol, e de trás do gol eu acho que fica mais evidente que talvez sim o Cambeses tenha se adiantado. Sou suspeito a dizer porque gosto muito do Racing, tenho uma paixão pelo Racing, porém, nesse caso eu tenho que ser honesto e falar que, na minha visão, sim, o pênalti deveria ser cobrado novamente, coisa que não foi, e o jogo foi pro intervalo 1-1 depois da defesa do Cambeses. Novamente, Mako Miljevic cobra o escanteio e quem sobe mais que todo mundo é o Colombo e testa ela pro fundo do gol. O time comemora, e ali você já consegue ver um jogador que eu vou comentar depois, que é o Lautaro Dias, estava fazendo sua estreia pelo Racing. Ele que é racinguista, a família dele é racinguista, então identificado com o clube. Tomara que possa fazer uma boa passagem pelo Racing. Ali, se você pode ver ali no cantinho da tela, foi o Mijevic que cobrou o escanteio e cobrou muito bem. E quem testou ela pro gol foi o Colombo. E no final da partida, nos acréscimos, por sinal, novamente brilhou a estrela do Cambeses, defendendo defesas é foda, defendendo bolas muito complicadas, chutadas ao gol do Racing e assegurando a vitória, que talvez se fosse um goleiro, com todo respeito, se fosse um goleiro como o Talhamonte, que falhou recentemente, eu não teria tanta confiança que o Racing sairia com a vitória. O Racing saiu com a vitória muito porque tem um goleiro muito bom, que é o Cambeses. Aí o jogo terminou por 2-1. E logo depois disso, o Racing foi enfrentar o Rosário Central fora de casa num jogo muito indigesto, um jogo muito complicado. E foi um jogo meio que foi o que prometia, um jogo pegado e tudo mais. Porém, o Racing não cedeu contra o Rosário da mesma forma que cedeu contra o Gimnasia. O Racing defensivamente fez uma boa partida. Destaco até a atuação, olha lá, do Marcos, o Marcos Rojo, que pelos torcedores do Racing não é chamado pelo sobrenome devido ao sobrenome ser igual o apelido do rival. Até ele, que vinha sendo muito criticado e para mim com razão, que era pesado na defesa, que dava buraco na defesa, que trazia problemas defensivos pro Racing, foi muito seguro, fez uma excelente partida. E o Racing teve no primeiro tempo a oportunidade de abrir o placar, não só com o Solari, estou ilustrando aqui com o Solari, que talvez perdeu a oportunidade mais clara, ele estava quase na pequena área, ele, o goleiro, acabou acertando o travessão, mas também o Lautaro Dias teve uma oportunidade clara onde o goleiro já tinha saltado mais ou menos para tentar defender, então ele tinha o gol maior parte aberto e acabou que chutou para fora. No primeiro tempo, o Racing teve sim a oportunidade de abrir o placar. No segundo tempo, o jogo já foi mais pro lado do Rosário Central, porém o Rosário não levou perigo algum ao gol do Racing. Se destaca para mim a atuação de Lautaro Dias, que acabou que saiu marcado pelo gol perdido, mas ainda assim ele acabou de chegar, então vamos dar tempo pro cara. E também ele já disse ser identificado porque aqui, ó, tá em português. A entrevista traduziram aqui. Vestir a camisa do Racing é um sonho que tenho desde criança. Inicialmente não priorizava voltar para a Argentina. Não tinha esse pensamento. Mas quando surgiu a oportunidade do Racing, não pensei duas vezes. Foram dias de muita ansiedade, emoção e expectativa até dar tudo certo. Toda a minha família torce pro Racing. Tenho foto de quando ainda criança estive aqui na torcida. Viver isso agora é um sonho. Disse aí o Lautaro nos primeiros dias de Racing, e a torcida meio que comprovou isso, pegando tweets antigos do jogador, criticando ex-jogadores do Racing que meio que viraram casaca e foram pro River Plate e ficaram aí marcados como traidores na história do Racing. Então meio que tinha essa dúvida de que time que ele era torcedor, e ele se provou racinguista e comprovou isso depois em entrevista. A partida terminou em 0-0. O Racing perdeu oportunidades no primeiro tempo e dominou o primeiro tempo, na minha visão. No segundo tempo já foi mais controlado pelo Rosário, porém
pra mim, quem jogou melhor, e se fosse pra ter um vencedor, pra mim o 0x0 tá justo, mas se fosse pra ter um vencedor dessa partida, pra mim seria o Racing, que conquista assim um ponto importante e difícil lá na casa do Central, que geralmente é uma partida complicadíssima. A gente viu na apertura que o Rosário, dentro de casa, eliminou o Racing. Agora falando sobre a novela Santi Sosa, se eu tivesse comentando esse assunto ontem, ou anteontem, o tema era que o Racing e o Vasco não chegaram a um acordo. Porém, a notícia que temos agora é que sim, o Vasco chegou a um acordo pelo Santi Sosa. E pelo que parece, o Vasco vai pagar 6 milhões por Santi Sosa, porém comprará apenas 50% do jogador. Dando a minha opinião, Racing vendeu muito fácil e muito barato. A conversa que tinha no Brasil era que o Vasco iria pagar 7. A conversa que tinha na Argentina é que o Racing não vendia por menos de 10. E ficou nessa, tanto é que os caras do Vasco até viajaram até a Vejaneda para ter conversas pessoalmente com a diretoria do Racing pelo jogador. Porém, parece que quem cedeu foi o Milito e vendeu, não todo o passe do jogador, apenas 50%, mas aceitou vender 50% do passe de Santi Souza por 6 milhões. Que talvez é uma boa jogada, vender só 50% para ter numa venda futura. Talvez sim. Porém, apenas 6 milhões pelo capitão do Racing, por um jogador do calibre do Santi Souza, que para mim é único. É um dos únicos que tem esse estilo, essa identificação com o clube. Para mim, o Milito não poderia vender o Santi Souza por esse valor. E por último, no dia que eu tô gravando isso daqui, hoje, o Racing enfrentará o Tigre dentro de sua casa e vem como favorito para vencer o duelo contra o Tigre. E vamos ver aí se o favoritismo vai se provar. Saindo da Argentina, finalizamos nosso tópico Argentina, a gente vai primeiro fazer uma passagem off-topic. Vamos falar sobre o Júnior de Barranquilha e também iremos falar sobre a novela Vozinha no Colo-Colo. O Júnior, acho que protagonizou um vexame, mas protagonizou também um momento muito engraçado e histórico para o futebol ao enfrentar o pequeno Barranquilha FC. Então você pode pensar, Barranquilha FC, eles enfrentaram um rival lá da cidade deles, um time mais desconhecido, assim, que é menorzinho. Na verdade, não. O Barranquilha FC nada mais, nada menos é do que a filial do Júnior Barranquilha. Então vamos imaginar aqui, dando um exemplo mais claro de futebol europeu. Imagina que na Copa do Rei o Barcelona enfrentasse o Barcelona B e perdesse. Então foi um vexame histórico pro Júnior Barranquilha, até porque esses times B são para revelar jogadores. Então os jogadores têm 19, 20, 21 anos e eles conseguiram passar por cima do Júnior. A partida de ida terminou empatada em 2-2. E aí, na partida de volta, calma que eu vou passar os slides aqui. Na partida de volta, o honesto e para mim muito simpático Barranquilla FC conseguiu empatar novamente e estava vencendo até o final do jogo, quando o Júnior empatou. Nos pênaltis, o Barranquilla FC, o time B do Júnior, dando um exemplo aqui, o Luiz Dias, que hoje joga no Bayern, jogou no Liverpool, jogou Copa do Mundo. O Luiz Dias, antes de estrear no Júnior Barranquilla, ele passou pelo Barranquilla FC, para dar um exemplo aí de que sim, o Barranquilla é filial do Júnior, é o time B do Júnior. Acabou que se classificou nos pênaltis e gerou essa história magnífica que tá viralizando no mundo inteiro. A equipe B eliminou o Júnior Barranquilla na Copa da Colômbia. Saindo desse tema, vamos falar sobre talvez um astro que foi revelado pela Copa do Mundo, que todo mundo aqui conhece. Anunciado pelo Colo-Colo, Vozinha se aproxima de acerto com o clube do Marrocos. Nos dias recentes, se conversou muito sobre Vozinha. O Vozinha tinha um acerto, um acordo verbal com Colo-Colo para ser o novo goleiro do clube. Até viralizou isso nas redes sociais, que ele receberia 25 mil. E outro assunto que viralizou, que tá aqui, é que Vozinha não poderia se chamar Vozinha no Chile. Porque na camiseta, que seria vendida, que teria o marketing, que o jogador usaria dentro de campo,
a Liga Chilena não permite apelidos. Então ele teria que usar o nome verdadeiro dele, que é Josimar, e não Vozinha. Porém, aqui como tá marcado a decisão da Federação Chilena sobre o goleiro Vozinha de Cabo Verde. A Federação Chilena decidiu que abriu uma exceção na regra para esse fenômeno que é o Vozinha, um goleiro de mais de 40 anos, veio jogar no Chile, tem mais de 20 milhões de seguidores na internet. Os caras quebraram esse galho para ele. Mas pelo que parece, ele vai furar com o Colo-Colo. O Vozinha é um fenômeno. Vozinha, como eu já disse anteriormente, tem milhares de seguidores e ficou conhecido no mundo inteiro e traria muito marketing aí pro Colo-Colo, além de também ele provou na Copa do Mundo que consegue defender, que consegue jogar jogo grande e que talvez seria uma boa contratação sim pro Colo-Colo e não seria só uma contratação de nome de marketing. E o Colo-Colo meio que oficializou a contratação nas redes sociais nos últimos dias. Fez essa postagem aí na esquerda, escrito Aura, que é um termo da internet, recente e tudo mais. E ali você pode ver claramente que são os cabelos do Vozinha embaixo. Esse termo Aura foi muito utilizado pro goleiro Vozinha durante a Copa do Mundo, porque ele viralizou muito, fazendo muitas defesas, sendo um líder dentro do time de Cabo Verde que surpreendeu o mundo inteiro e conquistou o coração aí não só dos brasileiros, como de pessoas ao redor do mundo. E então ficou oficial, porém não saiu. Não saiu no perfil do Colo-Colo. Assim, Vozinha é o novo jogador do Colo-Colo. Não, saiu essa postagem enigmática. E geralmente quando você vê isso, eu vi nas redes sociais, você pensa, daqui a 2, 3 horas eles anunciam um cara de verdade. Não foi anunciado. Passaram dias. O Vozinha ainda não viajou para o Chile. Tinha o prazo de viajar, se eu não me engano, era na quarta. Foi adiado para quinta. Foi adiado para sexta. Hoje é sábado e o Vozinha não viajou para o Chile. Retornando aqui, o Vozinha ainda não viajou para o Chile e foi meio que divulgado que foi por motivos pessoais e, pelo que parece, é um baita do migué, porque ele, pelo visto, tem negociações muitíssimo avançadas com o Berkane do Marrocos e acaba que o Vozinha, esse fenômeno, pode acabar trocando o Colo-Colo pelo Berkane, trocar o Chile pelo Marrocos, antes mesmo de viajar, antes mesmo de assinar contrato, antes mesmo de jogar. E apesar do Colo-Colo ter queimado largada e apresentado o jogador sem ter contratado ele oficialmente. Vamos ver aí o desenrolar dessa conversa nos próximos dias. Trocando o assunto de off-topic para o Brasil, para encerrar, vamos comentar sobre talvez a principal partida de hoje, que será Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil. São dois times que têm uma rivalidade muito velha, muito antiga, porém que vem crescendo recentemente devido a confrontos como houve nesse ano no Carioca, como o confronto da semifinal da Copa do Brasil passada, que o Vasco eliminou o Fluminense, um clássico de muitas provocações, como é ali o futebol carioca que todo mundo conhece. O Vasco hoje enfrenta o Fluminense. O Fluminense vai ter o mando de campo. E a gente vai comentar um pouco sobre como vem essas duas equipes que meio que no Brasileirão vivem realidades muito distintas. O Vasco ele tá na zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense está no G4. Então, o Vasco faz um brasileiro ruim, porém a gente sabe que mata-mata é mata-mata, Copa é Copa. E o Vasco, ano passado, sim, mostrou que sabe jogar esse tipo de jogo ao chegar na final da Copa do Brasil e eliminar o próprio Fluminense nas semifinais. Aqui eu trouxe os últimos confrontos para mostrar o quão equilibrado foi esse confronto entre Vasco e Fluminense. No último confronto do Brasileiro, o Vasco bateu o Fluminense de virada. No Carioca, o Fluminense eliminou o Vasco na semifinal. Na Copa do Brasil do ano passado, cada um venceu um jogo, porém nos pênaltis o Vasco se classificou para a final. E aí a gente tem outros confrontos ali de Brasileirão, onde o Vasco ganhou, onde o Fluminense ganhou, de Carioca. Porém, a gente consegue ver que acontece muito, tipo assim, em um jogo, que é o jogo do mano do Fluminense, da Fluminense, e outro jogo que é mano do Vasco, da Vasco. Então, é um jogo muito, muito equilibrado.
entre Vasco e Fluminense. A gente pode ver ali que dos últimos 10 confrontos foram 4 vitórias do Vasco, 5 vitórias do Fluminense. Apenas uma vitória ali de diferença. Então, é um clássico que vem crescendo nos últimos anos e que a gente vai ver mais um episódio dessa rivalidade tão grande que é Vasco e Fluminense. Vasco aí com o novo Pedro Emanuel e o Fluminense confiando no trabalho do Zubeldia. Porém, o Zubeldia vai ter uma pequena dor de cabeça antes do jogo. Lesionados, Thiago Silva e Freitas desfalcam o Fluminense contra o Vasco na Copa do Brasil. Não são os únicos lesionados, mas para mim é o pior desfalque que poderia ter. Porque a dupla de zaga titular do Fluminense é Thiago Silva e Freitas. Então, eles perderam o principal zagueiro, que veio aí, voltou pro Fluminense agora para ser capitão e tudo mais, como já era antigamente, até o ano passado, inclusive o último jogo dele na volta ao Fluminense tinha sido contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, onde ele saiu pro Porto e já voltou aí pouco tempo depois pro Fluminense, bateu saudade de casa pro Thiago Silva. E ali, como a gente pode ver, eles se juntam ao Milan e são 3 desfalques na zaga do Fluminense. Não sei se dá pra ler porque tá meio pequeno aí na tela, mas o Fluminense perdeu 3 zagueiros pro jogo contra o Vasco e só tem 2 disponíveis: Igor Rabelo e Gemes, que são zagueiros que geralmente são reservas no time do Zubeldia, porém terão que ser testados, terão que jogar hoje contra o Vasco, porque são as únicas opções para a zaga do Fluminense. Agora falando um pouquinho sobre o Vasco, vamos falar de coisa boa que a diretoria do Vasco está fazendo, apesar das últimas polêmicas recentes, como a demissão do Renato, como a vinda do Pedro Emanuel, que foi muito questionada, como o afastamento do Pedrinho do cargo durante um tempo. Vamos encerrar falando sobre as 2 contratações do Racing. Do Racing não, do Vasco. Eu tava olhando pra tela, pensei no Racing. As 2 contratações do Vasco, vamos comentar sobre elas. Na esquerda temos Santi Souza, já falei muito dele aqui antes. Santi Souza é um jogadoraço, tenho propriedade para dizer, porque vi muito Santi Souza jogar com a camiseta do Racing. É um jogador que tem raça, é um jogador que tem liderança, é um jogador que tem qualidade com a bola no pé, é um jogador que joga tanto de volante quanto de zagueiro. O Santi Souza é uma puta contratação do Vasco que eu acho que o Santi Souza teria a agregar em qualquer time no Brasil. Tanto o Vasco, que tá vivendo uma situação difícil no brasileiro, quanto os times do G4, quanto, sei lá, talvez o Santi Souza teria bola até para jogar em um mercado secundário lá na Europa. Para mim é um puta jogador e vai fazer muita falta no Racing e não à toa era capitão no Racing. E na direita dele ali temos o Colídio. Aí eles estão disputando bola, mas pelo Vasco eles vão trocar passes. Quem sabe o Santi Souza deu uma assistência pro Colídio ou vice-versa. O Colídio do River Plate, que perdeu espaço com o Kudê, vai integrar o elenco do Vasco da Gama. E como eu estava dizendo antes, o Racing queria 10 milhões por Santi Souza. O Racing acabou cedendo por 6 e o Colídio vai sair por 4 milhões aos cofres do Vasco da Gama. Então, o que eles pagariam, que seria 10 no Santi Souza, vai ser 10 por Santi Souza e por Colídio. O Vasco mostra que tem scout, que tem procurado e observado o futebol argentino e fez para mim 2 contratações muito boas. Apesar de que o Colídio não vive seu melhor momento, para mim é um bom jogador sim e tem muito a agregar no Vasco da Gama com outros jogadores latinos, com outros jogadores argentinos que o Vasco tem em seu elenco. Em resumo, é isso. Para mim é um confronto muito apertado que vai ser Vasco e Fluminense, qualquer coisa pode acontecer. E além do outro jogo que vai ter hoje, tem Santos e Remo, não só isso, vai ter mais jogo da Copa do Brasil. E também teremos o Campeonato Argentino voltando com Racing e Tigre. Estarei torcendo pro Racing aí, deixando claro meu coração. Agradeço a todos a atenção até aqui. E eu fico por aqui. Nos veremos semana que vem e comentarei mais sobre o futebol argentino, sobre o futebol brasileiro e talvez um pouquinho sobre o futebol latino, como a gente fez hoje, saindo um pouquinho do princípio de falar sobre Brasil e Argentina quando falamos sobre Colo-Colo e sobre Júnior Barranquilla. Muito obrigado e até logo.